nossa segunda etapa, que antecede o processo de negociação, essas etapas, na verdade, elas fazem parte do processo de negociação. Elas estão preparando o caminho para a gente chegar lá no final e poder abordar o cliente de uma forma que ele não consiga falar não. É o seguinte, você vai lá usar aquele modelo de orçamento que a gente já disponibilizou para vocês. Então, aquele modelo, ele tem um script muito funcional, onde você consegue determinar aonde deve estar cada coisa para poder induzir o seu cliente a entender o valor do seu trabalho. E aí que você vai explicar nesse orçamento, tintim por tintim, um a um, os itens do escopo do seu trabalho. É assim que você coloca valor nele. Ou seja, você tem que ser minucioso nessa apresentação. Se você está fazendo um projeto arquitetônico, você tem que colocar lá, projeto arquitetônico, incluso imagens 3D da fachada, de toda a área externa, com um número limitado de alterações no projeto, com mapeamento de piso, com detalhes de iluminação, revestimentos da fachada a definir com o cliente, enfim, coloque todos os trabalhos, agregue valor, demonstre para o seu cliente o quão competente você é e o quão detalhista você é, independente de qual for o serviço que você está oferecendo. O cliente, na maioria das vezes, ele é leigo, tá? E 100% das vezes ele sabe menos do que você. É por isso que você precisa ser minucioso e falar de uma forma clara com ele quando você está explicando o seu escopo. É assim que a gente valoriza o nosso trabalho. E quanto mais valor agregado, mais surpresa na hora de você entregar o preço. Por quê? Ele vai achar que aquilo está tão minucioso, tão bem detalhado, que vai parecer uma coisa muito cara, fora da realidade. E quando você apresentar o preço, ele vai ativar automaticamente o gatilho mental da surpresa. Porque ele vai achar que está barato pelo tanto de coisas que você entrega. E aí chega o momento de falar um pouco mais sobre o seu trabalho e tudo mais. Então você não pode demonstrar de forma alguma insegurança. Nesse momento a gente tem que usar aquelas técnicas que a gente já estudou sobre o tom de voz, sobre o controle emocional. Isso é muito importante. E aí você apresentou todo o seu escopo, você faz uma pausa para o cliente assimilar tudo aquilo que você está apresentando para ele. E aí você pergunta, alguma dúvida sobre o escopo dos serviços? Isso antes de apresentar o seu valor, o seu preço do seu trabalho, para você realmente sanar toda e qualquer dúvida sobre o escopo. A gente ainda está falando sobre o valor do seu trabalho. E aí, quando você for chegar a tão difícil etapa da negociação e de falar o preço, em hipótese alguma cometa o erro de dizer, agora a gente vai falar sobre a parte chata, ou agora a gente vai falar daquele assunto que não é tão agradável, que é preço. Não! Você tem que entrar nesse assunto com entusiasmo, de uma forma que aquilo pareça para o seu cliente uma oportunidade, algo bom. Em momento algum, você pode quebrar o clima na hora de falar o preço e deixar ele tenso porque você vai falar de uma coisa chata. Não, você está falando de uma coisa legal, de uma oportunidade, de algo que é realmente relevante e bom para ele. Um outro detalhe muito importante é que na hora de apresentar o preço para o seu cliente, você não tem que ficar enfatizando ele. Você enfatiza o quê? Os benefícios daquele contrato, os benefícios que ele vai ter ao fechar aquele contrato com você. Ou seja, você vai enfatizar as formas de pagamento, se você vai fazer em boleto, se você vai fazer em cartão, se vai ter parcelamento, se você incluiu ali algumas visitas técnicas, se você deu algum bônus, você não precisa colocar como bônus, mas algo que você dê de extra para o seu cliente, é isso que você tem que enfatizar nesse momento no final da negociação.